Olá, pessoal. Vamos retomar nossas aulas de reprodução e larvicultura do nosso módulo Biologia Reprodutiva. E eu prometo que essa aula vai ser um pouquinho menor do que a nossa primeira aula. Até porque nós tivemos alguns vídeos complementares que deu uma substância maior à nossa aula. Então, nós vamos para a parte 2 do módulo Biologia Reprodutiva de Peixes. Nós vamos entender melhor o que são as estratégias e as táticas reprodutivas. Mas para isso é importante que a gente fale primeiro sobre o que é a reprodução. A reprodução ela é um processo pelo qual a espécie vai passar para frente as modificações nas suas características genéticas, do seu genoma. E aí nós vamos relembrar esse senhorzinho aqui. Não é o Papai Noel. É Charles Darwin. E vamos tentar entender o que ele fala sobre o que é o processo de reprodução. Eu vou fazer um exemplo bem pitoresco com relação às girafas. Uma historinha rápida. As girafas, elas evoluíram, nem sempre elas tiveram esse pescoço grande. Então, o que foi que aconteceu? A girafa, ela tentava esticar o pescoço para conseguir pegar ali nas savanas as folhas mais verdes dos topos das árvores. E aí o que acontece? Ela foi esticando o pescoço, esticando, e ficou com o pescoço grande. Correto? Errado. Isso quem falou foi Lamarck, é uma teoria ultrapassada, onde o meio vai condicionar o animal. Na verdade, o que é que Charles Darwin disse? Que os animais que passaram por um processo de modificação genética, uma mutação, que ao passar do tempo conseguiu esticar, teve a característica genética do pescoço longo, se sobressaiu aos animais de pescoço curto. Como assim? Vamos imaginar que você está aqui numa classe cheia de girafas e todas têm um pescoço pequeno e apenas uma saiu aí com essa deformidade. Era fazer um bullying com a pobre da girafa, que ela tinha o pescoço grande. Mas por conta dessa característica, ela conseguia acessar as folhas mais altas e teve um melhor desenvolvimento. Quando chegou o leão, que correu atrás de todo mundo, quem é que conseguiu salvar? A pescoçuda é aquela que todos bulinavam com ela. Então, ela, por conta dessa modificação nos seus caracteres genéticos, conseguiu sobressair as outras de pescoço pequeno. Foi assim que realmente aconteceu? Não, não foi. Mas serve para vocês entenderem, tá certo? Que uma mutação no genoma de uma determinada espécie, caso seja positivo, essa característica ela é passada para frente via reprodução. Então, o sucesso obtido por qualquer espécie é determinado, em última instância, pela capacidade de seus integrantes reproduzirem-se em ambientes favoráveis e não apenas eles vão se reproduzir, mas vão manter as populações constantes. E aí eu convido vocês a assistir esse vídeo sobre a necessidade de atrair a fêmea. Isso aí nós podemos facilmente ter falado na nossa aula passada sobre animais que ocultam a prole, que são animais que ocupam ovos. Mas vamos dar uma assistida, depois nós comentamos um pouco mais.
Eita, danado esse peixinho, hein? Para vocês verem o que é que o animal não faz para conseguir perpetuar a sua espécie. Então, daí nós vamos comentar que são estratégias reprodutivas. As estratégias reprodutivas nada mais é do que o conjunto de características que uma espécie deverá manifestar para ter o sucesso na reprodução de modo a garantir o equilíbrio da sua população. Já as táticas reprodutivas, nós temos que considerar que cada espécie tem uma distribuição estabelecida por condições basicamente ecológicas, que leva a apresentar uma única estratégia reprodutiva. Para tanto, ela vai ter algumas adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais e energéticas para conseguir reproduzir. As variações nas condições que determinam o ambiente onde esse animal vai estar, ou seja, nem sempre o ambiente ele é constante, o ambiente às vezes vai se modificar, e nós vamos ver quais modificações podem ocorrer. O animal, quando ele se adapta a essas variações, nós vamos dizer que ele está aplicando as suas táticas reprodutivas. Tá? Então, em suma, a tática reprodutiva são variações das estratégias reprodutivas de modo a se conseguir um sucesso da reprodução do animal. Nós vamos observar agora que o grau de plasticidade dessas características é diferente de uma espécie para espécie. E a palavra de ordem que nós temos que ter em mente é o quê? Adaptação. Na natureza sobrevive nem sempre o mais forte, mas sim o animal mais bem adaptado. Aqui nós vemos esse exemplo, né? uma ave que está selecionando aqui o bico para determinada situação. Então ele está se adaptando àquela condição. Nós poderíamos facilmente citar a situação de um peixe que geralmente desova um determinado local e esse local não mais existe, ele vai se adaptar para reproduzir em outro local. O que é que ele está fazendo? Uma tática reprodutiva. Revisando, para fixar a informação aí na mente de vocês, as estratégias reprodutivas vão ser o padrão geral de reprodução mostrado por uma determinada espécie. Já as táticas reprodutivas vão ser as características variáveis no padrão em resposta a alguma flutuação, principalmente ambiental. Então, pessoal, nós vamos ver agora alguns exemplos das principais táticas reprodutivas observadas aí nos organismos aquáticos. Detalhe, nós não vamos ver todos, aqui são os exemplos das principais táticas reprodutivas, tá? Então, primeiro, a utilização dos recursos energéticos que serão canalizados do ambiente via alimentação que vão determinar a estratégia de ciclo de vida do animal, ou seja, reprodução, desenvolvimento, reprodução novamente e mortalidade. Então, tudo isso é condicionado basicamente pela canalização da energia via alimentação. Nós temos a questão, por exemplo, da reprodução de alguns peixes no período de chuva por maior garantia de alimento. Eu posso citar para vocês o processo de reprodução dos peixes amazônicos, mas não o farei agora, para não dar um spoiler na minha própria aula, porque nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Então, nós temos aí, para entender como é que é feita essa canalização de energia, uma fórmulazinha muito simples, mas que ela vai reger muita coisa do que nós vamos falar. Lembrem-se dessa equação, porque nós vamos falar sobre ela várias vezes aí no decorrer desse curso. Tá? Ela segue o princípio básico do balanço de massa e de energia. O químico Antoine Lavoisier citou uma vez que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, toda a energia obtida a partir da alimentação, ela é utilizada pelos organismos na síntese de tecidos, no seu metabolismo e na sua excreção. Então, se você tem desse lado da equação 100 quilocalorias, o animal vai gastar 100 quilocalorias distribuídas entre síntese de tecidos, metabolismo e excreção. Quando a gente fala em excreção, temos que ter em mente, por exemplo, fezes. Professor, existe energia em fezes? Sim. Se nós fôssemos uma máquina perfeita de digestão, nós não precisaríamos ir ao banheiro. Mas como nós não conseguimos aproveitar 100% do alimento que é ingerido, parte desse alimento retorna na natureza e existe energia contida ali. Um exemplo para vocês conseguirem entender como realmente nós temos energia nas fezes são os biodigestores, que a partir de processos químicos e biológicos, algumas bactérias vão transformar
matéria orgânica, em outros produtos, inclusive produção de gás metano, que se for direcionada para uma queima, você pode inclusive gerar energia elétrica a partir desse gás metano. Mas voltando aqui para a nossa equação de conservação de energia, o P, que é energia gasta na síntese de tecidos, ele vai ser subdividido em dois, PG e PR. O PG, ele nada mais é do que energia gasta na síntese de tecidos de crescimento. E o PR, energia gasta na síntese de tecidos reprodutivos. Quais são eles? Ovócitos e espermatozoides. Daí a importância de nós compreendermos esse PR, porque nós vamos ver que a fêmea dos animais que produzem grande quantidade de material gonadal, ou seja, os não guardadores, elas vão gastar muita energia nessa síntese de tecidos. Então, se eu estou gastando energia em síntese de tecido de material reprodutivo, eu estou deixando de gastar em crescimento. Então, nós vamos ver mais na frente que muitas vezes nós vamos dar preferência ao cultivo de peixes do sexo masculino por conta da fêmea gastar muita energia no processo reprodutivo. E o macho, o gasto energético dele no processo reprodutivo é mínimo. O gasto com o espermatozoide é muito pequeno, frente a, por exemplo, o gasto energético na fêmea, que vai produzir uma quantidade altíssima de óvulos no processo de reprodução. Novamente, nós vamos ver um exemplo claro desse quando nós formos ver os vídeos sobre propagação artificial, tanto de panga quanto de tambaqui. O desencadeamento do processo hormonal por estímulos de fatores ambientais, principalmente temperatura e fotoperíodo, que vai determinar o desenvolvimento das estruturas reprodutivas dos animais, culminando na desova. Então, o animal, o nosso peixinho, muitas vezes ele não tem um calendário para saber qual vai ser o período de chuva, que é um período mais propício, por exemplo, para ele reproduzir. Então, ele vai ter que se utilizar de alguns artifícios para conseguir compreender o meio e, assim, condicionar seu período de reprodução. Então, por exemplo, um peixe amazônico, tambaqui, para ele desovar, ele vai começar a perceber modificações no ambiente. Determinada época do ano, os dias são mais longos, existem modificações na temperatura da água, e a partir dessas diferenças ambientais, os hormônios secretados pelas suas glândulas, que vão condicionar se aquela energia daquela forma que nós vimos há pouco vai ser para crescimento ou para reprodução, vão definir para onde, esses hormônios definem para onde a energia vai ser canalizada. Se o animal percebe que está chegando perto do período das chuvas, ele sabe que é o período propício, o hipotálamo começa a produzir alguns hormônios que vão fazer com que a energia, principalmente nas fêmeas, saia do crescimento somático do corpo, propriamente dito, e vai ser direcionada para onde? Para o desenvolvimento dos ovócitos. Então, o que é que nós vamos ter? Ao se atingir o comprimento ou idade de primeira maturação gonadal, as variáveis ambientais elas vão começar a atuar mais fortemente sobre esse animal. E aí a gente vai ter que entender dois tópicos bem interessantes. Os fatores iniciais, o que são esses? São fatores que determinam o início do desenvolvimento gonadal a uma época anterior à reprodução. Estão lembrados que eu falei para vocês que o peixe não acorda um belo dia dizendo vou dar uma desovada? Não, ele precisa que a gônada se desenvolva. Então ele vai se utilizar desses fatores iniciais para que comece a ocorrer o desenvolvimento da gônada. Na sequência, nós vamos ter os fatores terminais, chamados gatilhos reprodutivos. Essas variáveis são variáveis que vão determinar onde e quando cada espécie vai reproduzir. Então, resumindo, os fatores iniciais fazem com que o animal diga assim, ei, está chegando perto do período de desova, vou desenvolver minha gônada. E aí ele percebe um gatilho reprodutivo que faz com que ele desova. É interessante que a gente consiga entender isso, como ocorre naturalmente no ambiente, para que a gente consiga fazer uma simulação. Um exemplo que eu trago para vocês não é de peixe, mas é, por exemplo, de ostra. Você pega uma ostra, essa ostra nossa do manguezal, a Crassostrea rhizophora, ou mesmo a outra ostra, Crassostrea gaza, e ela está no período, por exemplo,
já com a sua gônada maturada, se você dá um choque térmico a ela, e nós já fizemos isso em laboratório, o animal desova. Alguns animais vão precisar de um gatilho reprodutivo, como, por exemplo, não um choque térmico, mas um choque, por exemplo, não um choque, mas dias mais longos, para conseguir perceber isso. Outros vão se utilizar de condutividade elétrica da água. E uma vez que nós conseguimos entender como ocorre naturalmente, nós conseguimos fazer isso artificialmente, principalmente com o uso de hormônios indutores de desova, como nós vamos ver realmente mais na frente sobre propagação artificial. Nós vamos ter que um ambiente favorável, observado na região amazônica, vai muitas vezes culminar no processo de desova. Então, como é esse ciclo que acontece com a região amazônica, por exemplo? Nós temos o início das grandes chuvas, e aí nós vamos ter aqueles fatores iniciais atuando, os rios vão ter sua elevação, nesse período o animal já está maturando mais a sua gônada, vai ocorrer a formação de igapós, que são verdadeiras galerias no meio das florestas, nós vamos ter uma elevada disponibilidade de alimento e ambiente protegido para os filhotes, e aí a fêmea vai e desova. Observem, aqui pegando a região amazônica, essa aqui foram imagens tiradas em outubro, salvo engano. Os rios já estavam baixando. Então, no período da cheia, vamos passar uma linha aqui marcando, ó, tudo isso aqui estava debaixo d'água. Então, essas plantas aqui, as raízes e folhas, vão permitir um ambiente seguro para muitas larvas de peixe. Então, o peixe ele vai ali e vai desovar por conta de ter um ambiente propício aos seus filhotes. Vamos pegar essa outra imagem aqui, belíssima, diga-se de passagem, uma samanaú, uma árvore gigantesca. Eu fiquei aqui do lado, praticamente, era mais alto do que eu. Então, tudo que está abaixo dessa linha foi inundado. Então, nesse período, o animal desova porque sabe que, além de um ambiente propício aos filhotes, ele vai ter o quê? Alimento disponível e ambiente seguro contra predadores. Mais uma imagem aqui sobre a questão da formação de lagos e igapós. Aqui o rio ele já tinha descido, mas no período de cheia, essa faixa de terra ela fica toda coberta e aqui vira um grande lago. Então você tem uma região com uma velocidade de escoamento do rio maior, e nessa região aqui, uma região mais protegida, onde certamente o animal vai se utilizar para fazer a desova nesses locais. Mais uma vez, um igapó, onde a gente vai passar uma linha de corte. Vejam só, tudo isso aqui é área protegida, propícia à desova dos animais por conta de abrigo para as larvas e alimento disponível. Além disso, a gente viu que tem a questão energética dos alimentos. Aqui a gente tem uma castanheira, castanha do Pará, e essas amêndoas, durante o período das cheias, elas vão estar mais disponíveis aos animais para o consumo. Então, por exemplo, o tambaqui, ele tem uma boca adaptada para conseguir quebrar essas amêndoas e ter acesso a esse alimento riquíssimo em energia, que faz parte da alimentação do tambaqui e que vai influenciar de forma muito preponderante na produção de óvulos da fêmea. Resumindo, o que é que nós temos? O desencadeamento do processo hormonal por estímulos de fatores ambientais que vão culminar onde? Na maturação gonadal e na respectiva desova. O tambaqui, nós comentamos há pouco da sua dinâmica de aguardar as cheias dos rios para finalizar a maturação gonadal, e essa cheia é interessante porque alguns deles, a partir do aumento da velocidade de escoamento do rio, esse ato dele subir um pouco a correnteza faz com que ele finalize a maturação da gônada e chegue ao ápice da desova. Já o pirarucu, esse rapaz aqui, lindo, um macho de coloração avermelhada, acredita-se que muitas vezes ele consiga inclusive perceber modificações na condutividade elétrica da água por conta de do aumento das chuvas, o que leva ao animal a desovar. A gente tem aqui um organograma que eu deixo para vocês, inclusive está no nosso material auxiliar, que já está disponível aí na plataforma,
sobre o ciclo reprodutivo, fatores externos, o que vai culminar no sucesso da nossa prole. Então, nós temos início e continuidade do crescimento gonadal, desenvolvimento pleno das gônadas, quais são os fatores que estão atuando, maturação final e desova e a fecundação e a regressão gonadal. Okay? Então, dê uma olhada aí com calma, qualquer dúvida a gente conversa mais à frente. Mas é um organograma bem completo que sumariza tudo isso que nós comentamos agora. Ainda com relação às táticas reprodutivas, nós vamos ver os modos reprodutivos. Tá? Os modos reprodutivos em organismos aquáticos, em geral, eles vão apresentar vasta gama de variações em decorrência de algumas combinações. Que combinações são essas? Por exemplo, presença ou ausência de caracteres sexuais secundários, se eles vão ter ou não ritos elaborados de corte e acasalamento, o tipo de mecanismo reprodutivo que nós vamos ver mais à frente, local de deposição dos ovos ou gametas, né? A característica desses ovos, se são aderentes, se não são, se são pelágicos, se são bentônicos, enfim. O cuidado parental, como nós já vimos também, e outros fatores diversos aí vão refletir no modus reprodutivo aí dos organismos aquáticos. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, caracteres sexuais primários, tá? São quem? Os órgãos reprodutores e as gônadas. E o que são os caracteres sexuais secundários? Eles são dois tipos de presença restrita a algumas espécies, tá? Então, o primeiro tipo, ele não tem relação com o ato reprodutivo. Caracteres sexuais secundários. O primeiro tipo são os que não têm relação com o ato reprodutivo. Por exemplo, forma do corpo. Muitas vezes a fêmea ela vai ter um tamanho maior e o ventre mais desenvolvido, principalmente nas espécies não guardadoras. Lembrando, são animais que vão produzir grande quantidade de material gonadal e não vão dar nenhum cuidado à prole. O tamanho da fêmea é maior e nadadeiras modificadas, em geral, maiores nos machos. Eu trago aí para vocês um exemplo de um peixinho muito bacana, muito apreciado pelo pessoal da aquariofilia, que é o beta. Então nós temos aqui o beta macho, com a nadadeira bem desenvolvida, e uma beta fêmea com nadadeiras bem menores. Por que será que o macho ele tem nadadeira tão maior do que a fêmea? Essa modificação nada mais é para atrair a fêmea. Ela não tem nenhuma relação com o ato reprodutivo. É uma simples forma de atração da fêmea. Então a fêmea, muitas vezes, ela vai procurar o macho que tem uma nadadeira mais frondosa, mais desenvolvida. Não me pergunte por que ela gosta de uma nadadeira bem desenvolvida, mas que isso ocorre. A gente tem aqui uma imagem que define bem a diferença de macho e fêmea. Nós temos ainda falando sobre as características sexuais secundárias, tá? O segundo tipo que são acessórios da desova de reconhecimento mais fácil. Por exemplo, papilas genitais. Nós, quando formos falar de tilápia, nós vamos ver que o dimorfismo sexual da tilápia ele é muito facilmente identificado por essas papilas genitais. Um outro exemplo são tubérculos nupciais, são algumas excrescências córneas, tipo umas verruguinhas que vão aparecer em algumas espécies, tá? Nós temos a questão de órgãos sexuais acessórios, como algumas nadadeiras modificadas que vão atuar no ato da copulação do animal. Coloração do corpo, alguns animais vão apresentar coloração modificada entre macho e fêmea, e a questão do ovo opositor, que também é uma estrutura reprodutiva. Então nós vamos ver, por exemplo, aqui características sexuais secundárias de fácil identificação. Nós temos aqui um macho e uma fêmea de tubarão. A cabeça do animal está aqui para cima, ok? O macho ele vai apresentar essa modificação na nadadeira pélvica, chamada de clasper. Já a fêmea, ela não possui essa modificação, vai apresentar apenas a cloaca. Então, quando você for passear no aquário e observar um tubarão ou raia nadando, você já vai conseguir identificar facilmente quem é o macho e quem é a fêmea a partir da observação dessas duas estruturas. Como nós citamos, algumas excrescências córneas de alguns animais, ó, aqui são tubérculos nupciais
que esse animal desenvolve no período de reprodução. Acredita-se que esses tubérculos eles vão servir para uma proteção do focinho do animal, porque ele vai utilizar a ponta do focinho para cavar o ninho, para que a fêmea seja atraída no processo de reprodução. Então, para a proteção do animal, naturalmente ele desenvolve essas verruguinhas que vão proteger o focinho dele. Uma outra estrutura que nós comentamos foi o gonopódio, tá? No macho, ele vai apresentar essa carnosidade, chamada de gonopódio, e a fêmea também vai apresentar, só que a função é diferente de uma para outra. No macho, o gonopódio ele pode ser utilizado tanto para que ocorra a penetração ou para a simples permeação, mas na fêmea, o gonopódio ele é utilizado para uma ação acessória na deposição dos ovos ou óvulos em alguns substratos. Então, nós temos aqui um peixe, aqui a cabeça do animal, a continuação, e ele vem depositando aqui sobre uma folha os seus óvulos, tá? Com o auxílio do seu gonopódio. Continuando com as táticas reprodutivas, nós temos a questão do comprimento e idade de primeira maturação gonadal, o qual depende do modo como a espécie se utiliza dos recursos alimentares e da disponibilidade destes. Tá? Então, além das variações intraespecíficas, esse tamanho ou idade apresenta variações interespecíficas também em função das condições ambientais. Então, entendo. O animal, para reproduzir, ele vai ter que chegar a uma determinada idade ou tamanho. A partir daquele tamanho, ele já começa o seu processo de reprodução. E essa idade ou tamanho, ela vai variar de espécie para espécie e dentro da mesma espécie. Então, entre, por exemplo, um tucunaré e uma tilápia, nós temos dois ciclídeos. Eles são quase primos, assim dizendo. Mas a idade de primeira maturação do tucunaré vai ser diferente da idade de primeira maturação da tilápia. Então, é uma diferença interespecífica. Mas existe também diferença de idade de maturação entre duas tilápias da mesma espécie? Existe, certo? Dependendo da condição ambiental, um animal pode maturar com idade diferente do outro. Então, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos, muitas vezes por conta de uma temperatura mais elevada, uma precocidade da maturação gonadal da tilápia, frente muitas vezes a algumas espécies do sul do país, que são regiões mais frias. Então, houve até um tempo atrás um fato inusitado de um consultor do sul, há muito tempo atrás, mais de 10 anos, ele veio ao Nordeste, num evento no Ceará, falar sobre cultivo de tilápia. Na época, o tamanho médio de produção era de 500 gramas. E ele falou, como a tilápia vai maturar com 300 a 400 gramas, não vai dar muita dor de cabeça dentro do viveiro essa reprodução. E a população local ficou achando estranho, os ouvintes da palestra, porque aqui no Nordeste, a tilápia ela começa a reproduzir muito, muito mais precocemente. Então, eu particularmente já vi tilápia com 30 gramas já fazendo incubação oral de alguns ovos. Então, por conta da temperatura da água, nós vamos ter aí idades de maturação gonadal diferentes dentro da mesma espécie. A proporção entre machos e fêmeas, indivíduos do mesmo sexo, ao longo do ano e na mesma região, pode fazer com que o animal se modifique. Ou seja, em condições de excesso de animais do mesmo sexo, alguns desses animais vão mudar de sexo. Isso aí nós vamos ver quando nós formos falar sobre mecanismo reprodutivo mais à frente. Mas já vou dar uma palhinha que esse animalzinho aqui, que todos conhecem, o Nemo, que é o peixe palhaço, ele faz justamente essa modificação do sexo. Ela não é obrigatória. O animal pode ser que mude o sexo, mas nós vamos explicar isso aí com calma mais à frente. A área de desova, pessoal, pode variar entre os anos em função da ocorrência das condições ambientais exigidas pela espécie ou pela população. Então, o que é isso? Às vezes, a modificação da morfologia de um rio pode modificar a área de desova, onde antes havia uma enseada ou um local abrigado, tá?
após uma enxurrada, pode ser que esse local ele não exista mais. Então, essa área de desova ela pode ser deslocada para outro local pela população. Então, nós temos um exemplo aqui de áreas de desova, tá? Enseada. Então, onde a gente tem essa achura aqui é um local de desova. Então, o animal desovava aqui, ou mesmo até em todo o rio. E um exemplo que é trágico, mas que nos serve de exemplo, foi o acidente da empresa Vale do Rio Doce em Brumadinho. Então, aquele rio que foi afetado, as áreas de desova certamente foram modificadas por conta da modificação do ambiente. Tá? E aí, falando de situações trágicas, eu os convido a assistir um vídeo sobre recuperação de áreas de desova. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas pelo pessoal da engenharia ambiental para fazer recuperação de áreas degradadas para que o ambiente se torne novamente propício à desova e à manutenção de populações de peixes nos rios. Você sabia que peixes também vivem em árvores? Troncos e galhos, quando caem nos rios, são capazes de criar abrigo e refúgio para peixes. Nestes locais, os peixes também podem encontrar grande diversidade de fontes de alimento, como algas, folhas e insetos aquáticos. As áreas de poças formadas pelos troncos caídos servem de berçário natural, onde os peixes depositam seus ovos e encontram local seguro para seus filhotes crescerem longe dos predadores. Os troncos caídos também geram melhorias na qualidade da água. Eles freiam a velocidade do fluxo, permitindo a deposição das partículas sólidas que estavam suspensas, diminuindo a turbidez e aumentando a oxigenação da água. O projeto Renaturalize vem aplicando técnicas de restauração de rios baseadas nos benefícios ecológicos gerados pelos troncos e galhos. No rio Mangaraí, observamos um aumento de 56% da abundância de peixes em apenas 8 meses, desde a instalação das estruturas de madeira. O trecho restaurado apresenta 4 vezes mais peixes do que em outros trechos monitorados, onde não foram aplicadas as técnicas do projeto Renaturalize. Um outro exemplo de tática reprodutiva é a época de desova variável. Tá? De acordo com a distribuição da espécie, em função do compromisso entre a dinâmica do processo reprodutivo e a prevalência das exigências ambientais. Tá? O que isso quer dizer? Reprodução versus meio ambiente favorável. Eu trago de novo o exemplo do nosso amigo pirarucu, porque aqui no Nordeste, o projeto Pirarucu do Denox já tinha como certo período de desova dele, mais ou menos de dezembro até maio, período que coincidia com as chuvas. Com a modificação da nossa quadra invernosa, né, as condições climáticas do nosso planeta vêm se modificando. Então, o período de chuva ele foi jogado mais para frente, assim como o período de reprodução do pirarucu, como uma resposta a essa variação ambiental, também foi modificado mais para frente. Como o animal desova no período das chuvas, como as chuvas estão vindo mais tardiamente, 2 meses ou 3 meses para frente, esse animal deslocou o seu período de reprodução 2 a 3 meses para frente também. Ainda falando sobre as táticas reprodutivas, nós temos a questão do número de períodos reprodutivos durante o tempo de vida da espécie. Nós vamos ver que são 2 tipos. Tá? Nós temos animais de reprodução única, após a maturação gonadal, chamado de semélparas, e o exemplo que eu trago para vocês é o salmão. E nós temos também animais de reprodução múltiplas após a maturação gonadal, chamados de espécies heteróparas. E aí o exemplo que eu trago para vocês é a tilápia. Lembra daquele vídeo do salmão que nós vimos na nossa aula passada? Pois é, o salmão ele desova perto das nascentes dos rios,
ou seja, água doce. Ele vai ter o seu desenvolvimento larval ali naquela região de água doce. O seu desenvolvimento do juvenil ele vai descendo o rio rumo às águas salgadas e chega à idade adulta na água salgada, no oceano. Quando ele atinge a maturação sexual, ele retorna no mesmo rio, sobe e vai desovar no local onde ele nasceu. Detalhe, uma vez que ele desova, ele morre, ou seja, ele é um animal de reprodução única. Ufa, por hora é só. Eu disse que a nossa aula de hoje ia ser um pouquinho mais curta, mas não menos interessante do que nós vimos. Tá? Próxima aula, nós ainda vamos continuar a ver as questões da biologia reprodutiva e finalizar algumas táticas reprodutivas. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais.